Bom dia, irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui em mais um domingo, Ceia do Senhor, dia 8 de setembro. Que bom estarmos aqui. Esse mês é um mês que vai começar a primavera, né? É o mês que mais tem irmãos e irmãs da Igreja Batista Simplicidade fazendo aniversário. E nós estamos continuando, né? Uma série de estudos no livro de Salmos. Meus irmãos e minhas irmãs, não deixem de meditar sobre o livro dos Salmos. São 150 capítulos e você pode ler aí 2, 3 por semana. E lembrando, né, como é importante a gente meditar no livro de Salmos. E vou trazer hoje um salmo que eu particularmente gosto muito e continuar essa série, Salmos, Harmonia e Compasso com a Cidade. Esse é o terceiro estudo que nós vamos estar ministrando aqui. Espero que Deus te abençoe muito, como tem me abençoado ao ler, né, durante esse tempo mais vezes o livro de Salmos. É um esforço que eu tenho tido de colocar isso no meu ministério, na minha vida, de estar meditando diariamente no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo de número 48, Salmo dos filhos de Corá. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, o seu santo monte belo e sobranceiro, a alegria de toda a terra, o monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Já me lembrei daquele cântico da década de 80 do Ademar de Campos, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Na verdade, vamos continuar a leitura. Um salmos inspira há milênios pessoas a comporem, né, músicas. O versículo 3 do Salmo 48 diz: nos palácios dela, de Jerusalém, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Pastores vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. Versículo 6: o temor ali venceu e sentiram dores como de parturiente. Como o vento oriental destruístes as nas de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estenda até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Versículo 12: percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é nosso Pai, mas o Senhor é um Deus grande, a alegria de toda a terra. Senhor Deus, é a tua criação. Nós te bendizemos como criaturas do Senhor, semelhantes a ti. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é a nossa alegria. Toca no coração do seu povo nesse dia em que celebramos a ceia do Senhor, em que relembramos de Jesus juntos, em comunidade. Esteja abençoando aqui essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, estamos aí indo para o terceiro estudo hoje, né? E eu queria fazer uma retrospectiva para você que está aí assistindo a série, né? Nos episódios anteriores foi o Salmo 27, a gente começou com o Salmo de Davi, principalmente o foco individual, né? Davi era um adorador, ele era um guerreiro, mas ele era pastor de ovelhas, ele era músico e ele era sensível, e a presença de Deus estava sempre constante na vida de Davi. E ele disse que o Senhor é minha fortaleza, que o Senhor é minha segurança, minha torre forte. O Salmo 27 fala isso. O Salmo 27 é aquela importância de você individualmente contemplar o seu Deus, o seu Pai, como Davi fazia. Isso é um caminho importante. Depois a gente foi para o Salmo 46, que era um salmo também dos filhos de Corá, relacionamento mais comunitário. Aí a gente estudou a história, no caso, nós avançamos aí 3 séculos depois desse salmo de Davi, e o rei era o rei Ezequias. E ali os filhos de Corá exaltam a Deus pelo livramento, né? Que a gente falou lá, foram 185 mil assírios, que eles foram vencidos antes da batalha pelo Senhor. Por quê?
Porque o rei Ezequias foi para o templo interceder pela comunidade, pela cidade de Jerusalém, pela comunidade judaica. E como Davi era o salmo, né, que nos leva a termos um relacionamento individual com Deus, o Salmo 46 dos filhos de Corá nos lembra que nós podemos também interceder pela nossa comunidade, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país. E ali Deus ouviu a oração de Ezequias, aquele mesmo rei que iria morrer, e que Deus ouve a oração de Ezequias, concede mais 15 anos. 3 anos depois, o Império Assírio tenta invadir Jerusalém. Ezequias, a primeira coisa que ele faz: vou orar. Vai até o templo, e ali Deus ouve a oração do seu filho. E antes da batalha, Ezequias viu que a batalha era do Senhor, e Deus derrotou 185 mil assírios. A proteção divina se expande do contexto individual para o contexto coletivo. A oração de uma pessoa, do rei Ezequias, mas a sua oração, a minha oração, ela abençoa toda a cidade. Na verdade, o poema envolve todo ali, se a gente for pensar bem, né, o poema ele envolve ali todo o contexto, né, da cidade de Davi. É um livramento, né, de Deus. Isso nos lembra que Deus nos protege individualmente, mas também se torna refúgio para a comunidade em tempos de caos e desordem, quando nós buscamos a Deus. Lemos hoje, em uma composição agora também de Corá, né, dos filhos de Corá, o Salmo 48, e temos a presença de Deus enchendo toda a terra e transbordando para todo mundo a sua alegria. Não é maravilhoso isso? Esse salmo é maravilhoso. Isso é algo importante para a gente estar aqui relembrando, né? E você sabia que a prosperidade do mundo em que nós vivemos está ligada à prosperidade da nossa comunidade? Olha só, né? Quando nós somos prósperos, quando nós estamos ali com a paz de Deus sobre nós, então vamos só de recursos financeiros também, mas ali o amor, o desenvolvimento, e nós intercedemos pela nossa cidade, intercedemos pelo nosso país, pelo mundo. Isso transborda a alegria do Senhor para toda a esfera. Então o Senhor dos Exércitos nos fortalece com a sua alegria e deseja que toda a criação seja abençoada com prosperidade e alegria de geração em geração. Deus quer que a nossa geração seja uma geração bem-aventurada, feliz. É isso que eu creio. Por isso que o tema de hoje é alegria de toda a terra. Que maravilha, não é? Termos o Senhor Deus como o Salmo diz que o monte de Sião a criação, né, mostra a alegria de Deus que está sobre toda a terra. Eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O contexto histórico, o dilema desse Salmo 48, provavelmente é uma celebração, mais uma celebração conhecida, né, pela cidade de Jerusalém, também chamada de Sião, ou a cidade de Davi. Também como no Salmo 46, né, também é escrita pelo filho de Corá, e principalmente esse louvor está agradecendo uma grande vitória. Provavelmente o período que esse salmo foi escrito, Jerusalém certamente era o coração de Israel no sentido religioso, tanto espiritual quanto politicamente, situada no alto das colinas, cercada, né, por muralhas fortificadas, refletindo um momento de grande orgulho e confiança herdado por Davi, né, herdado de Davi e de Salomão. Então ali era a cidade, um momento assim maravilhoso ali, né, daquele reinado, né, já com o templo de Salomão, uma das maravilhas da época, os muros de Jerusalém, as montanhas de Jerusalém, que hoje estaria um conflito super grave, né? Nós vemos ali uma mesquita, o templo não existe mais. Vemos ali o Muro das Lamentações, bombas, né, ali naquele lugar. Mas esse momento aqui era um momento em que eles estavam celebrando Sião como o centro religioso e a ação de Deus ali na terra, Deus ali na presença dele, com a arca ali, no caso ali em Jerusalém, né? Então para os israelitas a cidade representava o poder e a presença de Deus no meio do seu povo, e claramente evidencia a alegria que isso representava para todo o povo e para todo o planeta Terra. O dilema, né, geralmente enfrentado pelas cidades e seus habitantes, era a constante ameaça de invasores, né? No caso aí de invasores de cidades vizinhas, né? E o Salmo 48 surge como uma resposta de fé a um tempo de incerteza política, né? Provavelmente esse salmo foi no caso foi uma adoração de uma vitória do rei Josafá. Eu vou contar isso mais para frente. Mas
independente do poder que vinha sobre Jerusalém, Deus é sempre maior. Deus protegia, Deus ia à frente e Deus vencia as batalhas. É maravilhoso ver isso, né? A segurança e a prosperidade que Jerusalém desfrutava estavam claramente ligadas à presença divina no meio do povo. Tanto o Salmo 46 como o 48 exaltam o Senhor, seu poder e influência agindo em nossa defesa, nos possibilitando estabelecer a época em que foram escritos, provavelmente antes de 586 a.C., já que a cidade foi destruída. Então isso está aí entre os 400 anos, né, que Deus avisa o povo da sua profecia, né? Essa é uma certeza que nós temos aí, né? Mas e nós hoje em dia? As cidades não são assim como as cidades de Jerusalém, de Jericó, naquela época, né, que era praticamente aí 3.000 anos atrás, né? Nós podemos avançar para os nossos dias e vemos que a nossa realidade é um pouco diferente, a nossa estrutura social, mas os dilemas ainda permanecem. Hoje as nossas cidades, o nosso planeta não são fortificados geralmente com muralhas, exceto as muralhas da China, né? Mas enfrentam ameaças de outras naturezas, sejam econômicas, sociais, espirituais e até naturais, né? Nós vivemos aí em um mundo onde a segurança e a prosperidade são fundamentais, da mesma forma que era naquela época para Jerusalém. A segurança também é importante para nós hoje, estabilidade de vida urbana, da nossa saúde urbana, já que o alvo do ser humano é ser feliz. Você não concorda com isso? Que nós desejamos a felicidade, a alegria? Por que você trabalha? Você trabalha para tirar férias, ter um momento de tranquilidade. Você trabalha para poder viajar um pouco, rever seus familiares. Pelo menos é assim que a gente deve fazer. A gente deve entender que a vida é uma coleção de momentos, né, alegres e felizes. Então você trabalha para ser feliz. Você tem uma família para ser feliz e também para deixar pessoas felizes, né? Amar é fazer a outra pessoa feliz. Mas o ser humano quer isso, quer o bem-estar, coisas e até pessoas que a gente sente, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não pode basear a nossa felicidade só em coisas materiais. Isso pode ser um grande engano, né? Sistemas financeiros, tecnologia, pessoas, nem preciso dizer que nada disso é infalível. Você não foi já decepcionado por alguém? De repente não tem alguém que deixou de honrar um compromisso, ou nós, quando fazemos às vezes isso, erramos, não cumprimos a nossa palavra, e a gente sofre por isso. E as pessoas se decepcionam por isso, ficam tristes, decepcionadas. Muitas vezes a gente experimenta ansiedade e frustração, e a frustração leva à infelicidade. A Bíblia diz que o coração frustrado entristece a alma, né? Então essa é uma das nossas dificuldades. Então nós queremos ser protegidos. Quando nós temos uma proteção, segurança, a nossa segurança está em Deus, naquele que fez todas as coisas. Nós somos felizes, independente das circunstâncias. Certa vez eu ouvi algo muito importante sobre as esferas, ou né, as dimensões do bem-estar, né? São 7 esferas que uma vez eu ouvi uma palavra sobre isso, né? Os Salmos nos ensinam que a sabedoria para alcançar o bem-estar se encontra em entender que a verdadeira segurança e prosperidade não deve se firmar no efêmero, mas no eterno, ou seja, em Deus. Ao desfrutarmos da presença de Deus em nossas vidas e comunidades, e que o mundo é impactado por essa felicidade. Mas nós, claro, né, como seres humanos, o que a gente deseja, né? A gente precisa ter um bem-estar intelectual. Quando você consegue fazer a sua faculdade, a sua especialização, às vezes o seu mestrado, quando você intelectualmente, você lê, você busca conhecer mais, isso faz parte do seu bem-estar. Você tem que cuidar do seu intelecto, né, do seu conhecimento. Outra área importante é a física. Nós precisamos buscar saúde física, nós precisamos fazer exercício, nós precisamos caminhar, correr, fazermos toda espécie de atividade física para que a gente esteja bem, né? Já disseram, né? Corpo são, mente sã, né? E nós também precisamos de social, ou seja, de amizades. Por isso a importância, meu irmão, da comunidade. De nós orarmos pela nossa comunidade, mas nós também nos relacionarmos com ela. Esse é o objetivo, né? Que nós como igreja, a igreja ela está aqui para que nós nos relacionemos uns com os outros e todos com Jesus. Tira relacionamento, tira social da igreja, o que sobra? Porque o reino de Deus é um reino de relacionamento. Claro que nosso Deus, né, o relacionamento seu com Deus é o fundamento, né? E de todos nós uns com os outros. Mas a palavra diz: como você ama a Deus se você não ama o seu irmão? Como se você diz que se relaciona com Deus, mas você não se relaciona com os seus irmãos? Então o social faz parte
dessa nossa esfera de bem-estar, né? São 7, né? A quarta é profissional, quando nós conseguimos, né, um bom emprego, quando nós estamos bem empregados, né, nós recebemos aumento, quando a gente está feliz no nosso trabalho. Meu irmão, o trabalho é muito importante, e o trabalho também, essa esfera aqui também é uma esfera de evangelismo. Você e eu, onde estivermos. Ah, missionário é só quem vai para a África, pastor é quem cuida de igreja. Não, você é um missionário na sua empresa, no seu trabalho. Se você é um profissional liberal, você faz concertos, entra numa casa, abençoa aquela casa. Mas o profissional, nós precisamos nos realizar profissionalmente para nos sentirmos bem. A quinta área é emocional. Isso é uma área muito difícil de a gente controlar, né? Esse estado emocional, como nós estamos, as nossas emoções. Às vezes está tudo bem, mas nós estamos tristes. Muitas vezes as pessoas são abatidas com depressão, né? E isso acaba criando em nós uma situação de dificuldade. Então o emocional faz parte disso, a gente precisa ter esse equilíbrio emocional. Olha só, são 7 esferas em ambiental. Sim, porque muitas vezes está tudo bem com você, você está lá se desenvolvendo intelectualmente, você está bem fisicamente, você está se relacionando com as pessoas, você tem uma boa profissão, emocionalmente você está equilibrado. Olha que bênção. Só que acontece o quê? Você mora em Porto Alegre, né, e acontece a tragédia lá, né, o ambiental, né? Nós já estamos ouvindo os refugiados climáticos, né? Ou seja, o meio ambiente também é algo importante. Se você está num lugar onde há uma tragédia ambiental, onde nós estamos sofrendo com as queimadas, com essa seca, que não chove, meus irmãos, e claro, né, não é a menos importante, nós somos cristãos e temos a certeza de que temos o Espírito Santo, é a nossa parte espiritual. Essa é a 7ª esfera. Você precisa estar bem com Deus. Nós somos holísticos, nós somos seres que somos uma soma dessas qualidades. E o espiritual está no centro disso tudo, porque sem o espiritual, você já é comprovado, os psicólogos, os psiquiatras, eles falam que você precisa desenvolver a sua fé. Claro que o que vai divergir as pessoas, cada um busca uma fé no lugar, mas a espiritualidade precisa disso. Então a gente precisa entender que essas coisas são importantes, mas a espiritualidade ela reina sobre todas as outras, porque se você está com Deus, você pode ter problema de intelecto, que Deus te dá sabedoria, você pode ter problema físico, que Deus te cura, você pode estar sozinho, mas você tem Deus, você pode orar, buscar o Senhor Jesus. O Espírito Santo nunca te deixa só. Se você está precisando de um emprego, está desempregado, você pode orar. Se você está emocionalmente com um problema, uma depressão, Deus derrama alegria, porque a alegria do Senhor te fortalece, e Deus também ouve a nossa oração, e Deus acalma a tempestade. Por isso nós cremos que estamos no caminho mais correto, que é o caminho em que nós estamos próximos de Deus, né? Em que você tem equilíbrio. E o equilíbrio vai te ajudar muito a leitura de Salmos, meus irmãos. Tudo que você pode imaginar de situações que o ser humano passou ou venha passar está no livro de Salmos. E o melhor de tudo isso, como enfrentar situações, está lá também. Continue firme aí, né? Porque o nosso Deus, né? O nosso Deus é a alegria de toda a terra. Ele te fortalece, meu irmão, minha irmã. Que maravilha! Nós só precisamos andar nos caminhos de Deus, né? Tem uma história muito interessante, que é a história de João e Maria, né? Hansel e Gretel. É um conto, né, da literatura alemã. Foi registrado pelos irmãos Grimm, Jacob Wilhelm Grimm, 2 renomados filósofos e folcloristas alemães. Eles coletaram e publicaram contos populares europeus ali no século XIX, e uma das histórias muito conhecidas é a história de João e Maria, né? No original alemão é chamado, né, Hansel e Gretel. Eles são abandonados na floresta, ou entram na floresta pelos pais e tentam encontrar o caminho de volta para casa. Só que o João deu uma ideia, né, para Maria, para marcar o caminho, para não se perder naquela floresta. Ele colocou migalhas de pão pelo caminho. No entanto, os pássaros comeram, né? Eu até peguei um trecho aqui do livro, né, do João e Maria aqui, dos irmãos aqui, fala o seguinte, o texto mesmo, né? João e Maria esperaram até que o sol estivesse no ponto mais alto do céu. Então João pegou um pedaço de pão e foi esmigalhando ao longo do caminho. Ele esperava encontrar o caminho de volta, seguindo as migalhas, mas para o seu desespero, quando tentaram voltar, perceberam que os pássaros da floresta haviam comido todas as migalhas, e eles estavam agora completamente perdidos.
Exatamente nesses momentos que o Salmo 48 nos ajuda a fincar as estacas divinas e não as migalhas da humanidade, para você, né, não se sentir perdido, né? Essa metáfora, né, de que nós escolhemos um caminho, achamos que podemos voltar, e muitas vezes o nosso caminho não foi o correto e a gente se sente perdido e não pode mais voltar. É uma metáfora, né? Mas o que a Bíblia fala sobre os caminhos que nós devemos seguir? Né? Fala algo muito importante lá em Isaías 55, 8 e 9: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Meus irmãos, existem caminhos que para o ser humano parecem bons, como João e Maria. Parecia que eles podiam até voltar, mas eles se perderam, confiaram em si mesmos, nas migalhas humanas. Eles confiaram nessas migalhas. E o que é que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Eles se sentiram perdidos. Nós temos que fincar estacas divinas no caminho do Senhor, que são mais altos do que os nossos. Esse é o nosso grande desafio. É por isso que o Senhor é a nossa alegria. Então a gente pode voltar e falar do Salmo 48 ali, né? Voltar ali para esse Salmo de Corá, né? Que exalta a graça de Deus por amor aos habitantes da cidade santa, em um momento em que desafios assustadores se levantavam para abafar o sentimento de alegria e paz. Afinal, apesar da aparente segurança que as muralhas e exércitos representavam, muitas vezes inimigos muito mais poderosos e numerosos se levantavam contra o povo, e o que mais se evidenciava era a certeza de derrota. Um momento importante, provavelmente, foi a inspiração desse salmo. A inspiração desse salmo está associado, esse hino de vitória, ao que vivenciou o rei Josafá. E eu pedi para a inteligência artificial fazer um texto para você ter ideia do que aconteceu com o rei Josafá. A vitória que ele teve foi tão difícil, mas foi tão grande, que inspirou os filhos de Corá a fazer esse salmo. Já que eu pedi para a inteligência fazer essa história, para eu contar um resumo, 3 minutinhos, eu também pedi para que ela fizesse uma linguagem aí do Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? Eu vou pedir aí vou mudar aqui o fundo musical, vamos ver se vai dar certo, né? Tecnologia é isso mesmo. Vou colocar aqui uma outra música, vou pausar aqui essa base e vou deixar uma música mais aqui para que a gente possa ter essa experiência aí da inteligência artificial criando um texto, no caso da história de Josafá, inspiração do Salmo 48 na linguagem do Senhor dos Anéis aí, do Tolkien. Então vamos lá, né? Na era dos antigos, a chamada Era de Aço, quando o trono dos leões de Judá reluzia sob o governo do rei Josafá, o soberano das 12 tribos, senhor de todos os reinos de Israel, uma sombra escura se ergueu do oriente. Moabe e Amon se uniram como um só, e como um leviatã emergiram das profundezas orientais, avançando contra a terra dos filhos de Davi. Seus exércitos eram como tempestades avassaladoras, prontas a invadir a terra de Israel. E Josafá, rei entre reis, guardião da linhagem de Davi, não cedeu ao temor. Levantou-se de seu trono na cidade santa para buscar a sabedoria do Deus dos antigos. Do templo de Salomão, o rei convocou os 12 reinos a um jejum e oração, como um só povo, unido sob o estandarte do leão, símbolo da tribo de Judá. No interior do grande templo, onde a presença do Senhor dos Exércitos é adorada, o nome de Deus foi invocado, e o Espírito do Senhor pousou sobre o levita Jaziel. Sua voz ecoou como trovões nos átrios da casa de Deus, dizendo: não temais, ó descendente de Davi, esta batalha não pertence aos homens, mas ao Senhor dos Exércitos. E Josafá, com coragem e a fé de seus antepassados, comandou suas legiões, não com espadas ou lanças, mas com hinos de louvor ao Senhor. À medida em que essas palavras ecoaram no vale, um som forte como um aço forjado
rasgaram os céus, os inimigos caíram em confusão e se destruíram como os navios se arremessam descontrolados uns com os outros em meio a uma tormenta. Sim, como as poderosas naus de Tarsis se destroem quando atingidas pelo vento oriental, o poder implacável de Deus sucumbiu aos exércitos de Moabe e Amon. Durante 3 dias, os israelitas ajuntaram despojos de guerra, e no 4º dia ergueram altares. Até hoje o lugar é conhecido como Vale da Benção. Amém, é isso aí. Inteligência artificial também serve para você criar um texto aí, né, emocionante sobre essa história. Meus irmãos, Jerusalém, ela volta e meia era atacada por inimigos, né? Volta e meia, né? Ela era atacada por inimigos, né? É assim que funcionava a dinâmica daquela época. E quando a gente vê essas situações, né, de Jerusalém acontecendo hoje, a gente precisa orar por Jerusalém, meu irmão, minha irmã, para que tudo aquilo que está acontecendo no Oriente Médio possa parar. Nós sabemos da possibilidade de escalada dessa guerra, mas Jerusalém continua sendo um conflito, né, praticamente 3.000 anos depois, ainda estão brigando por aquele lugar, um lugar sagrado para os crentes, né, para os cristãos, um lugar sagrado para os judeus e um lugar sagrado para os muçulmanos, né? As 3 maiores fés no mundo estão ali, né, com a sua mesquita, com o Muro da Lamentação, com a Igreja da Natividade, e nós precisamos orar para que o Senhor dê paz, como o Senhor fez na época ali do rei Josafá, que ele venceu, sabe com o quê? Com louvor. Eles se confundiram os inimigos. Por quê, meus irmãos? As batalhas muitas vezes podem se levantar contra você, pode ser um exército maior do que você imagina, mas se você entender e orar e buscar Deus, como aquele rei fez, entender, e Deus assume essa batalha, meu irmão, agindo Deus, quem impedirá? Ele é a nossa alegria, a nossa força. Em momentos difíceis você pode clamar por você, pela sua cidade, pela sua família, seja pela saúde, seja por qualquer motivo que pareça maior que você. Declare: Jeová Nissi, Jeová minha bandeira, o Senhor, essa guerra é sua. E Deus fez isso pelo rei Josafá, e os filhos de Corá compuseram o Salmo de número 48. Deu para entender essa nossa reflexão? Este salmo destaca a graça de Deus, manter a cidade segura, manter você seguro, tornando um símbolo de esperança para as nações. Que bom ter esperança, não é verdade? Ela é um testemunho de que a verdadeira proteção e prosperidade vem de Deus. Esse é o Salmo 48. A alegria de toda a terra. O Senhor é poderoso. Olha só como Ele protege Sião. Que maravilhoso, meu irmão, minha irmã. A descrição de Jerusalém como a alegria de toda a terra é um reflexo da graça abundante de Deus, que faz da sua cidade um lugar de refúgio, de segurança, de prosperidade. Nós temos que pedir que Campo Grande, que a cidade onde você mora, você que está assistindo esse vídeo, que ela seja protegida pelo Senhor, que o Senhor coloque muros, anjos ao redor dela, e essas muralhas sejam fortalecidas. A confiança do povo de Deus era recompensada com uma cidade que prosperava, e Deus quer hoje que a nossa cidade, a cidade de Campo Grande, seja uma cidade próspera, não porque ela confia em si mesma, nos seus governantes, ou no poder que ela tem, na questão financeira, mas porque o Senhor é o Senhor de Campo Grande, o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o nosso Deus. Isso que era a prosperidade de uma cidade em meio ao mundo de caos e incerteza. A intervenção divina na história de Jerusalém é um lembrete poderoso, que mesmo em tempos de grandes desafios, a graça de Deus é suficiente para nos proteger e nos guiar. Jerusalém era um testemunho vivo dessa verdade, era um farol de esperança para todos os habitantes do mundo, e que a nossa vida seja também um farol para as pessoas perto de nós. É isso que a gente está tentando compartilhar aqui, né? Indo para o final, meu irmão, minha irmã, né? A presença de Deus e a alegria de Deus é duradoura até o tempo de hoje e vai até a eternidade. Quando o Salmo 48 celebra a presença de Deus em Jerusalém, o Novo Testamento nos revela a plenitude dessa presença de Deus em Jesus. Maravilhoso isso, né? Para aquele povo, a arca e Deus era a segurança da cidade. Para nós hoje, a presença de Jesus é a nossa segurança. Jesus é a encarnação da graça de Deus e da presença dele em nossas vidas através do Espírito Santo, a manifestação da presença divina entre nós. Jesus é o Deus Emanuel, e nós vemos esse cumprimento de tudo que Jerusalém simbolizava: segurança, prosperidade, alegria,
que vem da presença de Deus. Tudo isso nós vemos e nós temos certeza que isso representa Jesus. Jesus, ao caminhar entre nós, trouxe a presença de Deus diretamente para o coração da humanidade. Jesus é a alegria de toda a terra, pois a sua vida, morte e ressurreição, Ele nos garante a alegria que é eterna e uma paz que transcende a circunstância. Meu irmão, se você quer ser bem-aventurado e feliz, confie em Jesus. Confie a segurança da sua vida a Jesus, a sua casa a Jesus, a sua família a Jesus, a sua vida a Jesus. Ele nos garante essa alegria. A graça que protegia Jerusalém é a mesma graça que encontramos em Cristo para proteger a cidade de Campo Grande e a sua cidade que você está ouvindo. Ele é um refúgio seguro, fortaleza inabalável e a fonte de toda a prosperidade espiritual para a nossa cidade. Assim como Jerusalém foi um farol de esperança no Antigo Testamento, Jesus agora é a luz que guia todos os povos para a presença de Deus. Olha que maravilha isso! Jesus é o farol de Deus para a humanidade e para a eternidade. Jesus agora é a luz que guia todos os povos para a presença de Deus. E mais que isso, Ele nos chama a ser Nova Jerusalém, comunidades onde a sua presença é palpável. Nós somos a luz do mundo, porque nós refletimos essa luz e nós podemos prosperar com a nossa fé, prosperar a nossa cidade. Assim somos convidados a levar essa alegria, essa luz para o mundo, vivendo como reflexos de Cristo em nossas próprias cidades e contextos. Eu lembro sempre de Agostinho, Santo Agostinho. Ele dizia que mesmo uma poça ali suja, de água suja, ainda assim ela reflete os raios do sol. Se isso nos faz pensar o que ele quis dizer, Santo Agostinho, um homem sábio, ele quis dizer que mesmo nós imperfeitos, nós somos às vezes impuros, como uma poça de lama mesmo, mas nós ainda podemos refletir a luz de Cristo para este mundo. Maravilhosa essa palavra de Agostinho e também a palavra de que Jesus é a alegria de toda a terra e que Ele é a luz para a eternidade, o farol de Deus para as nações. Queria concluir esse texto dizendo que no final de contas, a verdadeira alegria de toda a terra não é encontrada em coisas materiais ou em construções humanas, mas na presença de Cristo em nossas vidas. Ele é o fundamento da nossa segurança, a fonte da nossa prosperidade, é a razão da nossa alegria. À medida que seguimos a Jesus, encontramos a verdadeira paz e prosperidade que só Ele pode oferecer e nos tornamos canais dessa alegria divina e dessa luz para o mundo e para as pessoas ao nosso redor. Não é isso que Jesus falou? Recebam a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas é uma paz que vem independente da circunstância. É isso que eu declaro para você nessa manhã, a alegria de Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele tem esse controle sobre todo o universo. Queria que você fechasse seus olhos agora, junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor direcione a nossa vida. Nós declaramos que cremos que Jesus é a alegria de toda a terra, que Jesus é a alegria dos homens, que Ele é a luz do mundo, e Ele quer que nós possamos ser luzeiros, Pai. Refletimos a sua luz para todas as esferas e pessoas que estão próximas de nós. Pai, se alguém aqui está passando por um momento muito difícil, algo maior do que se pode enfrentar, que causa medo, insegurança, ansiedade, nós pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor tome conta dessa batalha, porque essa batalha é do Senhor e não dessa pessoa. Seja na saúde, nós declaramos as pessoas curadas em nome de Jesus. Seja qual for o tamanho dessa doença, do diagnóstico, nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos, Pai, que essa batalha da saúde é do Senhor. Se for financeira, se for dívida, se das situações que nós precisamos de recursos, nós cremos que o Senhor é dono do ouro, da prata. Tu é a batalha, Senhor Deus, nessa área financeira, e nós repreendemos o inimigo, e nós pedimos, Senhor Deus, o Senhor prospere o seu povo tem sido fiel, Pai, nos dízimos, nas ofertas, nós temos sido fiéis ao Senhor, Pai, então nós repreendemos o devorador na vida das pessoas, em nome de Jesus. Nós cremos que é o Senhor que faz isso, porque a batalha é do Senhor. Se for na área familiar, nos relacionamentos, nós pedimos que o Espírito Santo encha a nossa vida de paz, de alegria, Senhor Deus, sejamos bem-aventurados, Pai. Se for na relação com o cônjuge, homens, Senhor Deus, mulheres, Senhor Deus, em nome de Jesus, que se o marido está com problema com a esposa, nós repreendemos. Se é problema entre pais e filhos, nós repreendemos, entre irmãos, nós repreendemos e pedimos que a alegria esteja sobre os lares de cada um aqui, em nome de Jesus.
Pai, que seja assim também na área política, Senhor Deus, nas eleições que estão se aproximando. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, abençoe a nossa cidade, a cidade de Campo Grande, seja como Jerusalém, um farol para a nação brasileira, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz, quando a gente ora pela cidade, devemos orar pela prosperidade da cidade, porque a prosperidade da cidade, ela é que faz a nossa prosperidade. Então nós abençoamos a todos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai seja derramado sobre nós, e que a graça do Filho, que é Jesus, inunde os nossos corações, assim como a paz do Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Uma semana abençoada para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.